Olá pessoal, esta é a live sobre o céu de 2022, começando aqui não só aos ao vivos que nos acompanham com essa expectativa de observar o céu de 2022, mas também quem assistirá posteriormente. Boas-vindas a quem chega e começando aí a observar um pouco dessas perspectivas do céu de 2022. Boa noite a quem chega, Camila, Tuane, Rosângela, pessoal que vem participar conosco, a gente conversar sobre essas expectativas do ano astrológico, do período astrológico que chega aí em 2022 com os ingressos, os mercúrios retrógrados, as conjunções, né? Dá boas-vindas aí a quem chega. Cláudia, bem-vinda, pessoal que nos acompanha aí ao longo das semanas, todos os períodos semanais aí ao longo do ano, falando aqui desse momento astrológico do novo ano que ficará gravado aí para quem assistir posteriormente. Hoje ainda é fim de 2021. Boa noite aí, pessoal de Portugal. Boa noite a quem chega. Falaremos de Saturno. Saturno em Peixes é só em 2023. Cerramix. Tá bom? Lá na live daqui um ano nós falaremos de Saturno em Peixes. Por enquanto, Saturno estará por Aquário durante todo o 2022. Mas, como eu dizia, estamos no final de 2021. Hoje é 29 de dezembro, quarta-feira, que é quando Júpiter ingressa em Peixes em definitivo. Em definitivo, digamos, para um tempo maior, né? Boas-vindas, Lud, boas-vindas, Vânia, boas-vindas ao pessoal que chega. Então, Júpiter em Peixes é um dos momentos de trânsito que marca o 2022. Então, já tivemos uma prévia desse movimento entre abril e julho de 2021. Foi aquele momento que sinalizou de mais otimismo com a questão das vacinas, com o andamento das questões da pandemia em relação a uma transição das expectativas, né? Aquele momento de um tempo mais idealista. Toda vez que Júpiter ingressa em Peixes, a gente tem uma volta, ou quando Júpiter muda de um signo, é uma volta depois de 12 anos, certo? A média de Júpiter por um signo é 12 anos. Então, Júpiter esteve em Peixes pela última vez ali por 2009, mais ou menos 2009 a 2010. Então, tivemos esse momento que já deu uma prévia de situação entre abril e julho, e agora entre dezembro, agora dia 29, e período de maio, até 10 de maio, Júpiter estará por Peixes. Né? Boa noite aí a quem assiste, quem acompanha a nossa live de Portugal, muita honra aí, pessoal Alemar, né? Pessoal à distância, agradecer aí a todos que nos acompanham. Então, esse momento de Júpiter, ele dá indicativos especialmente até aos próprios piscianos. Júpiter, ele ocupa ou transita, digamos assim, por um signo, uma média anual ou 2 signos por ano, até porque depois de Peixes, Júpiter fará uma temporada de trânsito por Áries. Então há também esse movimento que nós abordaremos. Primeiro, o Júpiter em Peixes. Para quem pergunta aí a Palas, Júpiter como característica, ele é um fator de expansão, ele é um planeta social, ele é regente de Sagitário, ele é um corregente de Peixes, ele é um planeta importante no quesito expansão, né? Quem tem ascendente em Peixes, ele influencia de uma forma também mais, com uma empolgação maior, com expectativas de uma amplitude em relação a assuntos, a vestir conhecimentos. Júpiter é um planeta associado a conhecimentos, né? A sabedoria, a atualizar conhecimentos também, né? Então, para quem tem Peixes em uma casa, esse trânsito de Júpiter ele é propenso a alguma expansão ou algum
upgrade de questões. Então, é um momento em que Júpiter volta a um signo, né, depois de 12 anos. Quer ver? Eu vou confirmar aqui com vocês. Olha, Júpiter por Peixes, a última vez foi em 2010, o período ali de 2010 e depois entre 2010 e comecinho de 2011. E teve essa visita agora, né? Eu falei abril, né? Foi maio de 2021 até julho, esse período de maio a julho de 2021. Então, o que foi vivenciado, ensaiado nesse tempo de maio a julho, marcou questões de transição, né, de momentos, né? Cláudia, que acompanha a gente, Peixes na casa 4, questões domésticas, uma tensão talvez com temas do lar, uma mudança recente que aconteceu ou algo que pode vir a ser projetado. Então, tem essa condição, né, de observarmos esse trânsito de Júpiter na área de Peixes do nosso mapa. Sim, ficará gravada, Carolina, ficará gravada a quem pergunta, né, e observaremos também outras posições. Então, Júpiter por Peixes tem esse indicativo. Normalmente é um fator de positividade, até porque Júpiter está por um signo que ele é corregente, ou ele também é o regente tradicional. Antes da descoberta de Netuno, a regência associada a Peixes era o próprio Júpiter. Ainda temos essa correlação. Júpiter ele está numa zona de conforto, um domicílio tradicional. Então, Adri, bem-vinda! Então temos esse momento de trânsito não só de Júpiter em Peixes, mas outra questão que marca o 2022 é a conjunção de Júpiter com Netuno, que também é uma conjunção que acontece em Peixes ali entre 11 e 16 de abril, mas que já por fevereiro, março, dá indicativos de nova etapa, de um upgrade de transição, né? Por exemplo, Juliana diz que Júpiter passando pela casa 10 são indicações de metas de vida, transições para a área da carreira ou para um adequar a questão profissional, novos conhecimentos. Renata, bem-vinda! Novos conhecimentos que de alguma maneira podem ser incrementados ou uma etapa que envolve a área onde o Júpiter transita. E do mesmo modo, Júpiter e Netuno formam conjunção em Peixes nesse começo de ano. Então, desde fevereiro até fim de abril, entrando maio, Júpiter segue em conjunção com Netuno, e é uma conjunção que não acontece há 13 anos mais ou menos. Então, um ciclo, é uma grande conjunção. Então, quando temos grandes conjunções, como uma de Júpiter com algum planeta mais lento que ele, é um tempo que impacta transições, que impacta momentos de um certo upgrade, uma certa atualização do Windows, digamos assim, do sistema operacional. Então, muitas vezes marca etapas que muda alguma direção da parte profissional, a gente atualiza algo no nosso meio de rotina, na vida familiar, uma atenção com a saúde, uma atenção com o corpo. Tem um start de nova etapa na vida pessoal em alguma área, especialmente a área de Peixes no mapa astral. Então isso também é indicativo para esses tempos atuais de 2022. A última vez que tivemos Júpiter e Netuno em conjunção foi ao longo dos meses em 2009, mas foi uma conjunção em Aquário. Olá, Valderez, bem-vinda, bem-vinda, Telúrica. Então, quando Júpiter e Netuno, Júpiter faz uma conjunção com o planeta, ele também é fator, essa conjunção também é fator de indicativo para novo ciclo, nova etapa, transições, questões que envolvam um start, digamos assim, uma nova etapa naquela área que se vive a conjunção. E é interessante também, se alguém tem essa conjunção no mapa astral, um movimento, é propenso a senti-la mais com um impacto especial. Né? Hoje é uma prévia dessa passagem. Hoje nós estamos ao vivo e gravando no dia 29 de dezembro, que é quando começa esse ingresso, quando começa
essa passagem de Júpiter por Peixes, que vai até 10 de maio, e depois o Júpiter volta para. Depois o Júpiter ingressa em Áries, onde ele fica em trânsito até o mês de maio, perdão, a partir de maio e até outubro. Tá? Deixa eu só fazer as adequações aqui com mais precisão. A minha colinha. O Júpiter ele ingressa em Áries, perdão, em abril e até o fim de outubro. Então, de abril até o fim de outubro. Então, Júpiter ele estará em Peixes até abril e de abril a outubro transita por Áries, tá? Então, vou tentar aqui colocar uma sinalização para vocês do nosso movimento planetário do ano de 2022. Vamos ver se a gente consegue fazer o desenho para vocês. Júpiter teve o ingresso em Peixes, que é essa posição aqui, olha só. Júpiter em Peixes, tá? Então, é um trânsito que vai até período de abril de 2022. Depois, a gente tem aquilo que a gente observou sobre a conjunção Júpiter-Netuno para esse primeiro semestre. Olha lá, ó, Júpiter e Netuno, a conjunção, a grande conjunção, ela é a 24 graus de Peixes, fica entre os 23 e os 24 graus de Peixes, tá? Então, impacta numa transição ou a região mais precisa dessa conjunção. Tá? Depois, teremos uma conjunção de Marte com Netuno, também nesse grau de Peixes. Então, essa região de Peixes ela é importante astrologicamente para o ano. Aonde for a casa, a região do mapa astral, para quem já fez mapa astral, esse primeiro semestre, Júpiter e Netuno em conjunção, e depois Marte e Netuno também em Peixes em conjunção posteriormente, ali por um período ali de abril também. Então, é um momento especial para algumas transições, para alguns movimentos. Ellen, bem-vinda. Então, esse tempo de conjunções por Peixes, mas especialmente essa de Júpiter com Netuno, dá indicativo para uma transição, para uma nova etapa. Quem tem Júpiter em Peixes vive o retorno de Júpiter, tá? Então, pessoal aí que diz que tem Júpiter em Peixes, cuidado que vocês estão entregando a idade, tá? Pro astrólogo. Geralmente é o pessoal que tem ou 24, ou 35 para 36, ou 47 para 48, o pessoal está entregando a idade. Né? Boa noite, Alberto, boa noite, pessoal que chega. Estamos em gravação da live do céu de 2022. Então, eu dizia aí dessa conjunção Júpiter-Netuno por Peixes, aos 24 e 25 graus ali pelo mês de abril, certo? Com indicativos aí para transições, para novas etapas, questões que envolvam a área astrológica de Peixes no mapa astral. Isso, próximos ao múltiplos de 12, ô Flávia. Tá rindo, né, Neto Centurião? Galera gosta de entregar a idade. O pessoal fala, eu tenho Júpiter em Peixes, eu tenho Saturno não sei aonde. Para astrólogo, vocês entregam a idade, pessoal. Vocês entregam a idade. Mas tudo bem, estamos entre amigos, né? Olha lá, Valderez, tem Júpiter em Peixes também. Não vou entregar a idade, tá? Fica só para os ao vivos aqui. Então, pessoal, momento especial, momento de transição. Um exemplo, ali na época de 98, tivemos Júpiter em Peixes. Foi a época do Titanic, lembra? Bateu o recorde de público, Júpiter em Peixes. 2010, ali 2009 para 2010 em especial, né? Teve Júpiter em Peixes aqui. 2010, né? Teve Júpiter em Peixes, 2009 teve Júpiter em Aquário, conjunção a Netuno. Foi a época do Avatar, né? Aquele de bombar ali, o Avatar. No Brasil teve em 98, 99, acho que teve o Central do Brasil, né? Da Fernanda Montenegro. Hoje nós temos aí os streamings, as novelas resgatadas do passado, né?
temos também vídeos, uma ampliação mais de reality shows em plataformas digitais da internet, né, que a gente acompanha. Não precisa da televisão para ter tudo aquilo lá. Filmes muito bons, né, Olga? A gente teve aí o Don't Look Up, né, que gera burburinho. Então, essas questões, vídeos, né, já teve uma prévia aí com essa passagem de Júpiter por Peixes entre esses meses agora de 2021, né, que nós tivemos, foi um tempo aí dos 2 primeiros meses, de maio a julho, né? Então, já foi uma sinalização. Quem viveu coisas importantes de maio a julho de 2021 tem indicações com essa nova passagem de Júpiter por Peixes para uma espécie de retomada ou um acerto de contas, ou uma continuidade, ou uma espécie de resgate de questões, certo? Então são tendências também para isso, né, Olga? Bateu recorde de visualizações, né? Então, é isso. Quando Júpiter chega a Peixes, né, quando Júpiter, embora foi uma semana que o lançamento, a transição rolava ali de Aquário para Peixes, né? Mas essa chegada de Júpiter em Peixes já tende a marcar esses hematomas dos streamings, dos burburinhos virtuais, das notícias, dos filmes, dos entretenimentos que envolvam o audiovisual, aí o Manigela da vida. Então são essa questão, né? A Neta, repete um pouco esse tempo passado ou é uma etapa diferente? É uma etapa diferente, claro, mas assuntos sinalizados parecidos com os daquela época podem darem sinais de vivência, digamos assim, certo? Então são indicativos para experiências daqueles assuntos, às vezes de forma positiva, às vezes de uma forma desafiadora. Então, se você viveu transições profissionais, mudança de casa ou questões familiares, aqueles mesmos assuntos de 2009, né, que Júpiter esteve por Peixes, deixa eu só confirmar que são indicativos de experiências, né? E também o que se viveu em 2021, entre maio e julho, são momentos propensos a serem resgatados ou terem uma continuidade, terem uma sequência, né? Só relembrando, Júpiter esteve em Peixes em 2010, mas teve a conjunção com Netuno em 2009. Né? Então a questão do fanatismo religioso na política também é uma tendência, né? Um pouco essa questão do... A gente teve aí um evangélico sendo ministro do Supremo, né? Um pouco marcando essa sinalização. Então tem essas questões. Peixe, um exemplo de peixes na casa 8, para quem pergunta, cá, são questões de espiritualidade, são questões de terapias. Às vezes, por ser uma casa que às vezes envolve perda financeira ou um luto, algo que se esclarece de assuntos desse tipo, ou questões de finanças em parceria ou em sociedade, ou finanças do cônjuge também. Então, casa 8 aí dão esses indicativos. Então, você arruma um emprego, né, Neta? Então, é transições. Júpiter esteve por Peixes em 2010, mas fez conjunção com Netuno em Aquário em 2009. Então, são tempos que a gente pode traçar um paralelo de assuntos vividos nessas épocas, podendo terem uma retomada, mas especialmente 2010, que quando Júpiter transitou por Peixes, certo? Outra questão é que os momentos pós-pandemia ou pós-crises sanitárias têm indícios em conjunção Júpiter-Netuno. Então, quando acabou a gripe espanhola em 1919, Júpiter fez conjunção com Netuno, quando terminou a gripe espanhola. Quando aconteceu os coquetéis, quando expandiram os coquetéis para o HIV, né, que eram experimentais no meio dos anos 90, os coquetéis passaram a controlar mais as questões do HIV, né, passaram a ter mais acessibilidade para as pessoas depois, a partir de uma conjunção Júpiter-Netuno,
precisamente, quer ver? Anos 90 ali, ó, 97, 96, 97, teve conjunção Júpiter-Netuno. Então, chegou um pouco mais essa questão associada aos coquetéis, que deu um certo controle para quem tinha uma dificuldade com HIV, mesmo quem era uma doença um pouco muito mais letal do que hoje, né? Hoje se controla mais. Então, é uma boa indicação para esses tempos de pandemia também. Pelo menos a letalidade ela deve ficar muito mais amena, muito mais controlada. Agora, a questão é que casos ainda devam prevalecer, conforme a gente vem percebendo. Um dos sinais é o fato de Vênus. Nós entramos 2022 com Vênus em Capricórnio em retrogradação. Vênus em Capricórnio em retrogradação, que a gente vai falar também. Só respondendo quem pergunta aí, Júpiter e Netuno estarão na 2 da Olga, Júpiter em Peixes na 6. A 6 é casa de saúde, rotina, trabalho, são alternâncias que podem marcar esses períodos. Na casa 2 são indicativos da parte financeira, parte material, às vezes algum reajuste, às vezes alguma venda, alguma compra ou um foco diferenciado em questões materiais. Casa 2 aí para quem pergunta. E casa 10 são temas de carreira, parte profissional ou metas de vida também, que de alguma forma, ou algo de médio a longo prazo que pode ser vivenciado. Certo? Eu dizia que Vênus em Capricórnio marca o início do ano com esse tempo de retrogradação. Vou colocar aqui para os ilustradores, os que gostam de uma videozinho, de um fundo de tela, até para a gente deixar gravado. Olha aqui, Vênus retrógrado por Capricórnio por todo o mês de janeiro de 2022. Atenção à conjunção interna Vênus-Sol, aquela conjunção que Vênus faz quando fica em retrogradação, Vênus fica no meio da Terra e do Sol. É uma conjunção ali no começo de janeiro, tá? Aos 18 de Capricórnio, ali 8 de janeiro, se não me engano. E do fim de 21 até 22, retrograda de 26 de Capricórnio aos 11. Então essa retrogradação marcando esse período também. Vênus retrógrada, há quem prefere a denominação, dá indicações de resgate de assuntos em relacionamentos, acerto de contas. No mundo a gente percebeu, se vocês notarem, ó, Vênus retrograda de 26 de Capricórnio aos 11. Então, Vênus retrogradou justamente no grau onde ocorreu aquelas conjunções em Capricórnio, aquelas conjunções de Júpiter com Saturno, de Júpiter com Plutão, de Saturno com Plutão em Capricórnio no ano de 2020. Por isso, esse é um indício, uma sinalização de que a pandemia deu uma espécie de ressurgida, né? Até porque o ponto da pandemia lá em 2020, entre maio e junho, Vênus também estava em retrogradação. Estava em Gêmeos, mas também havia retrogradação. Quando Vênus retrograda, às vezes a gente retoma questões coletivas. Então a gente viu uma sinalização, até porque Vênus, nessa retrogradação, transita ou retrograda justamente nos graus aonde aconteceu as grandes conjunções de 2022. Então, 22 de Capricórnio, 24 de Capricórnio, teve conjunção Júpiter-Plutão, teve conjunção Saturno-Plutão. Então, quem pesquisar, quem acompanhou as lives, lembra dessas observações. Então, quando Vênus retrograda, sinaliza um pouco esse tempo de questões pandêmicas que voltou a acontecer, né? Mesmo apesar de que a letalidade não se compara, não vem sendo tanto quanto aquelas épocas, né? Houve realmente um controle, as vacinas aí deu uma sinalizada, a gente observou Júpiter em Peixes entre maio e julho, né, de 2021, sinalizando um tempo melhor para o acontecimento das vacinas e tal. E aí, com o ingresso, quando Vênus retrograda no início do ano de 2014, ele retrogradou em Capricórnio também. Vênus tem uma retrogradação parecida
na mesma posição de 8 anos antes. Então, o começo ali de 2014, quem lembrar, o primeiro semestre, pelo fato de Vênus retrogradar em Capricórnio, podem ter situações similares ou áreas ou assuntos que marcaram a época de 2014 no começo ou na metade do ano, nos primeiros meses. Então, por isso que o ano começar com Vênus em retrogradação por Capricórnio, né, dão esses indicativos para umas vivências importantes. Às vezes marcam um novo ciclo nessa região dos 18 de Capricórnio no mapa astral também. Tá? Neta pergunta, com esses aspectos podem ir diminuindo? Dão indicações aí de um certo controle, mas a tendência é que ainda pelo semestre a gente tem algumas oscilações pelo fato do Júpiter transitar por Peixes, depois transita por Áries. A tendência é que a conjunção Júpiter-Netuno tenha uma espécie de atualização do momento da pandemia, muito provavelmente com novos recursos, com perspectiva de que o remédios, a pílula, o coquetel, enfim, essas novas descobertas de controle da Covid possivelmente dão indicativo para algo ser equilibrado, algo ser, de certa maneira, positivo, atenuando, digamos assim. Embora a Covid, eu acredite que pelo menos aí para o ano a gente perceba oscilações, certo? Então a gente falou desse tempo de Vênus retrogradando por Capricórnio nesses primeiros tempos, então a gente poder reposicionar algumas questões, indicativos de algumas revisões. Bem-vinda Lidiane de BH, bem-vindo a quem chega. A Rosângela pergunta do Júpiter em trânsito na 8. Então são questões materiais, às vezes em parceria ou em conjunto com o par, ou em conjunto com o cônjuge, às vezes as finanças do cônjuge, às vezes também momento de uma nova terapia ou de algo que você se aprofunda em termos de espiritualidade. Alguns casos, algumas pessoas podem ter vivenciado algum luto e estão propensas a tratar questões tratativas aliadas à perda ou a questões desses assuntos, né? De alguma perda, de alguma experiência de vida por perda de alguém ou por perda material ou algum resgate de questões financeiras. Então, um resuminho aí para quem marca a casa 8, né? Então, esse é um tempo importante, esse é um tempo especial. Para quem tem algo em peixes como Saturno, a passagem de Júpiter pode ser um desafio para assumir ou acreditar mais em algumas responsabilidades de situações, relacionamentos ou projetos de vida. Então, assumir o conhecimento, assumir o que sabe, botar a mão na massa, deixar um pouco de frescura para algumas questões. Né? Júpiter ali aponta uma transição das responsabilidades. Para quem chegou agora, para quem acompanha ao vivo, sim, vai ficar gravada. Tá? Então, é um tempo importante. Então, passando a página, temos Júpiter em Áries, né, que a gente comentou, Júpiter em Áries. Júpiter volta a Áries desde 2010, Júpiter esteve por Áries em 2010, né? Então, tem um luto aí, né, Rosângela? Então, às vezes o casal 8 pode envolver algum luto, alguma perda vivida recentemente que precisa resgatar. Ou caso não tenha, quem não tem algo desse sentido, são questões de espiritualidade, às vezes de questões materiais do parceiro em geral, né? Então é um tempo assim importante. E uma outra questão é o Júpiter por Áries. Júpiter ingressa em Áries em abril e fica até fim de outubro. Então, bem na campanha eleitoral do Brasil. Então vocês já devem perceber que a coisa não deverá ser fácil. Muita gente querendo opinar, bancar a opinião no impulso, né? Ah, eu sou isso, eu vou votar aquele lá, não, porque o juiz que não sei o que lá, não, que o outro que combinou isso, não é? Júpiter em Áries na campanha eleitoral, imagina a beleza que será, né? Então, é um tempo que a gente vai perceber digamos,
contra-atacar, né? Aquela música da Nova, vamos contra-atacar toda hora, fazendo muitos planos para poder contra-atacar, 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 né? Aquela coisa, parece um rap, não rap, mas é uma retórica bem simbólica, né? Uma tendência de contra-atacar. Júpiter em Áries requer uma atenção, vocês estão rindo, né? Vocês vão ver quando chegar o período. Júpiter em Áries requer um tanto esse tempo de atenção com as individualidades, com as opiniões no impulso, né? Opiniões de debates, de verdades absolutas. Então, é esse tempo que tende a marcar o período eleitoral, porque até fim de outubro. Então, até o segundo turno, Júpiter estará por Áries, sim, sim, sim. Né? Então, são tensões aí que a gente tende a manter, a gente observar. Né? Para os arianos, para quem é do signo de fogo, são bons indicativos. Tá? Até essa passagem de Júpiter em Peixes que a gente comentou, para quem é de água, Câncer, Escorpião em Peixes, esses primeiros meses propensos a uma inspiração, um upgrade positivo, uma transição especial. São propensões aí para os elementos de água do Júpiter em Peixes e depois os de fogo com Júpiter em Áries nesse período ao longo do ano. Tá? Então, Júpiter em Áries vale essa atenção, um período aí de questões que impactam esse momento de objetividade, o período de mais autonomia, muitas pessoas envolvendo ou quem é empreendedor, quem tem interesse ou engatilhou um negócio, ou ensaiou algo, isso pode ganhar uma dinâmica nova, tá? Uma dinâmica especial interessante. Por quê? Eu lembro que lá em 2010, mais ou menos, se não me engano, ganhou muita notoriedade os MEIs aqui no Brasil, né? Deixa eu só checar aqui uma informação. A época do empreendedor individual, né? Ali entre 2008 e 2010 ganhou uma proporção, né? Os microempreendedores individuais. Isso marcou realmente um tempo importante para quem tem interesse ou para quem formalizar o próprio negócio, né? Foi ali 2009, né? 2009, então era um período de Júpiter conjunção Netuno, olha que interessante, né? E ganhou mais proporção aí ao longo da chegada do Júpiter em Áries por 2010. Então, para quem é autônomo, para quem tem objetivos um pouco mais de empreender, esse tempo de Júpiter em Áries, ele deve fazer com que muitos lugares, muitas pessoas, muitos empreendedores tenham uma imagem de individualidade, de autonomia. Né? A gente pode perceber isso no nosso cotidiano, com muita gente ao redor montando negócio, né? Tem indicativos aí, né, para essas perspectivas. Tá? São tendências aí também. E a questão do automotivo, né? Os carros, os motores, né? As transições aí para as questões associadas aos assuntos associados a transporte também, ou que envolva a parte de mecânica em geral, que normalmente tem uma vibe ariana também e pode marcar tempos importantes do setor automotivo. Né? A gente teve aí essa transição da Ford, né? Que terminou um ciclo, pelo menos aqui no Brasil, para quem acompanha. Então a gente atentos a esse tempo de Júpiter por Áries e as tensões que devem marcar o período eleitoral de alguma forma, de formas bem ferrenhas até para nós, né? Para nós. Então, falamos de Vênus em Capricórnio, essa retrogradação que começa o ano. Então, dá indicativos para voltar questões associadas a relacionamentos, esclarecer assuntos. A gente deu esse exemplo de Vênus retrogradar nos graus e nas posições ali das conjunções de Júpiter e Plutão, de Saturno e Plutão em 2020, né? Por isso também um pouco essa referência da pandemia. E observar aí os 18 graus de Capricórnio também no começo do ano. Né?
A gente tem períodos de Mercúrio retrógrado também, que a gente vai observar aqui para vocês. Deixa eu só fazer uma telinha. Quem gosta de acompanhar os Mercúrios retrógrados do ano, vou falar dos Mercúrios retrógrados e dos eclipses, né? Tem aqui uma tabelinha de Mercúrio retrógrado que eu vou colocar para vocês, até para vocês anotarem ou guardarem no vídeo. Olha só, os Mercúrios retrógrados de 2022, né? De 15 de janeiro até 4 de fevereiro. 15 de janeiro, segunda quinzena de janeiro, tem Mercúrio retrógrado e Vênus retrógrado. Então, voltam comunicações, dá algum contratempo, né? Que bom, Nath, tá gostando? Obrigado, tá gostando da live? Muito bom, feliz. Carolinda, período desfavorável para investimentos, né? Então, Carol, Vênus retrógrado não tem tanta dinâmica de Mercúrio retrógrado, tá? Mas esse período de 15 de janeiro e tal, segunda quinzena de janeiro, dá indicações para revisões, né? Eu já vi gente que pega a chave de apartamento com Vênus retrógrado, tá? Aquele momento que conclui uma questão. Estava revisando, estava ajustando, aí revisou, concluiu. Às vezes está retrógrado e é aquele momento mesmo, vai naquele momento, é um início de ciclo, tá? Então aí para quem está com a tela, 15 de janeiro até 4 de fevereiro, Mercúrio retrógrado, de 10 de Aquário a 24 de Capricórnio. Olha o fim de Capricórnio de novo com retrogradação, né? Depois 10 de maio a 3 de junho, dos 4 de Gêmeos a 26 de Touro. Para quem está ao vivo aí, a tela está um pouco encoberta, eu vou relatar aqui. De 10 de setembro a 2 de outubro, Mercúrio retrógrado também, de 8 graus de Libra a 24 de Virgem, né? Vai fazer aniversário com Mercúrio retrógrado, Jamile? Parabéns! Então, às vezes, quem faz aniversário com Mercúrio retrógrado ou deixa algo em stand-by ao longo do ano, ou resgata algo em stand-by, ou volta um curso, uma atividade. Estava pensando em fazer uma pós há uns 2, 3 anos, ou um curso de uma especialização que não fazia, e aí bate esse ano, mesmo com o Mercúrio retrógrado, é uma retomada, às vezes dá uma retomada, volta a fazer alguma coisa, tá? 10 de setembro a 2 de outubro também tem Mercúrio em retrogradação, de 8 graus de Libra a 24 de Virgem. Se vocês perceberem, 2 de outubro ali é pertinho do ano do primeiro turno da eleição, né? Você vai ver a reta final da campanha com Mercúrio retrógrado, da beleza que vai estar, o show de fake news que vai ser essa historinha, né? Então vai ser interessante, curioso. E outra coisa, 2022 vai terminar com Mercúrio retrógrado, virando o Réveillon 22 para 23 e com Marte retrógrado também, tá? Vou colocar aqui também a história do Marte retrógrado. Deixa eu tirar minha tela, parar de compartilhar. Vou aqui colocar o Marte retrógrado também no fim do ano, quer ver? Aqui para vocês verem, Marte retrógrado, tralala, 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 que nós temos também, Marte Vida Louca retrógrado, até fiz um texto, Marte Vida Louca retrógrado em Gêmeos, de 30 de outubro de 22 a 12 de janeiro de 2023. O Marte Vida Louca retrógrado em Gêmeos, olha, atenção geminianos, que o segundo semestre para vocês, fiquem atentos com estresse, para não ficarem pilhados. Isso vale para o oposto, para os sagitarianos também, nas relações, nas parcerias. Marte oposto ao Sol dos Sagitários, Marte conjunto aí aos geminianos por um semestre. Marte ficará por Gêmeos de agosto até março de 23. E especificamente retrógrado de 30 de outubro de 22 até 12 de janeiro de 2023. Então, o ano de 2023, a posse do presidente terá Marte retrógrado e Mercúrio retrógrado. Eu interpreto isso
da seguinte forma: quem assumir com uma grande chance de ter que refazer os estragos da gestão anterior. Então, muito provavelmente, a entrada de 2023 tem indicação, deduzo eu, de algo que venha para consertar o estrago anterior. Se vem para consertar o estrago anterior, deduzo que o atual não deva ficar, certo? Então é uma tendência, uma observação, uma dedução astrológica que eu faço. Então, muito indicativo para essas questões de algo associado a uma nova condição de poder, a uma transição de governo. Tá? Então, um indicativo para isso. Mercúrio começa 2023 retrógrado e Marte começa 2023 retrógrado. Tem todo indicativo de nova etapa para governo. Até porque tem outro detalhe. Não sei se vocês notaram, Marte ficará retrógrado dia 30 de outubro, muito provavelmente passando o segundo turno da eleição, se tiver segundo turno. Tá? E aí, outra coisa. Lá em 2018, Marte esteve retrógrado, mas Marte esteve retrógrado na campanha, entre agosto e setembro, né? Então, não, eu acho difícil essa história de recontagem de voto. E mesmo que tiver recontagem de voto, tudo bem, pode recontar, né? Não tem problema, pode recontar, porque pelo menos a conduta eleitoral, em geral, ela tende a ser controlada, ela tende a ser ética, ela tende a ser bem supervisionada. Né? Outra questão é que lá em 2018, Marte esteve retrógrado, mas Marte esteve retrógrado no período da eleição. Então não teve debate, né? Ficou fácil fugir do debate. Com Marte retrógrado na época da eleição, ficou fácil fugir do debate. Marte estava retrógrado, né? Estava retrógrado por Áries ainda, né? Perto do Sol do nosso ilustre chefe do executivo. Então, ficou fácil fugir do debate, ficou tenso porque ele sofreu um acidente, né? Teve a questão da facada, da questão que ele ficou hospitalizado e tal, associado ali a um período marciano. Então, dessa vez, o Marte retrogradará no finzinho, no último dia do segundo turno. Provavelmente, se caso tenha segundo turno, né? Provavelmente, o que tiver que estar definido, vai estar definido quando Marte ficar retrógrado. Então, a gente não passará a eleição com Marte retrógrado, a campanha eleitoral. Então, essa é a minha opinião. Um outro detalhe, eu vou colocar aqui também o período. Então, vocês anotaram o período de retrogradação de Marte, né? De agosto de 2022 até março de 2023. Tá? Então, essa é a tendência que eu observei. A outra questão é que a gente terá eclipses. Deixa eu voltar a minha tela. Nós teremos eclipses na região de Touro e Escorpião. Né? Mais um ano ainda dessas tensões. Esse ano realmente a gente vai ver, como diria o nosso ilustre dono de bar da esquina, agora a gente vai ver quem tem garrafa vazia para vender. Né? Então tem essa questão. Muito difícil impeachment, Nancy, por um detalhe, é a questão do Congresso, né? Casa 11, aquela coisa um pouco ali, morosidade. Se fosse para ter impeachment, já tinha, né? Acho que já era para ter tido. Né? O Saturno-Plutão ali empacou um tonto a Casa 12 do Brasil nos últimos meses, nos últimos anos, né? Então tem esse detalhe. Agora, a questão eclipses, tá? Não, a eleição muito provavelmente vai ter um indicativo de tensão, claro, porque Júpiter em Áries, né?
Não, não, não. Mercúrio retrógrado não é Todd Jedi, não. É mais indicativo de revisões mesmo, tá? Mais indicativos de reposicionamentos, de questões a conceito. Por quê? Porque é o mapa astral da posse. Então, o mapa astral da posse terá Marte retrógrado, terá Mercúrio retrógrado. Então, é muito indicativo de conserto do estrago da nova gestão. Tá? Aí tem um outro detalhe: nós teremos eclipses na região é, de Touro e Escorpião. Vou colocar aqui para vocês o calendário dos eclipses. Pessoal aí que gosta de um cronograma, de uma tabelinha, né? Pessoal que é capricorniano, virginiano, gosta de um Excel, né? A gente coloca aqui os cronogramas, olha só, o cronograma dos eclipses, ó. Eclipses de 2022. Eclipse solar 10 graus de Touro, eclipse lunar 16 graus de Escorpião, eclipse solar depois a 2 graus de Escorpião. Vocês estão rindo, né? Vocês gostam de um cronograma, gostam de um Excel, né? Gostam de um Google Tabelas, né? Eu esqueci qual que é o do Google, que eu acho até melhor que o Excel. O outro eclipse, 8 de novembro, eclipse lunar, 15 graus de Escorpião. Olha lá, 25 de outubro, no mês da eleição, eclipse a 2 graus de Escorpião. É, nós temos uns candidatos aí, escorpianos, o próprio Lula, né, é, alguns candidatos aí nativos, né? Se não me engano, o Moro é leonino, né? O Moro acho que é leão com ascendente sagitário. Então, assim, esses eclipses, pessoal, esses eclipses na região de Touro e em Escorpião, eles aconteceram na época da Nova República, do Sarney, tá? Vocês estão falando aí, Lula eclipsado, mas eu vou contar uma história para vocês. Lá em 85, nós tivemos eclipses em Touro e Escorpião, especialmente em Touro. E o Tancredo faleceu, para quem conhece a história, né, antes da posse. A presidência caiu no colo do Sarney. E o Sarney era taurino, touro com ascendente em touro. Os eclipses caíram em cima do Sol e do ascendente do Sarney. Tá? Então, envolveu a questão de que, por ele ser taurino. Né? Mas o que eu quero dizer? Não amedrontar vocês. O Brasil tem escorpião no meio do céu. Então, marcou muito a transição de um governo, uma transição de poder. A gente saiu de um governo militar e entrou um governo um governo civil, tá? Um governo civil. Vai pegar pipoca ou Guzmão? A gente entrou num governo civil, né? Então, isso foi um período de 85 ali. Quando foi 94, nós tivemos eclipses por Touro e Escorpião também, tá? Nós tivemos eclipses por Touro e Escorpião. O Ciro é outro escorpiano, tá? O Ciro Gomes é outro escorpiano. Não tenho lá muita fé no Ciro, mas ele é outro escorpiano. Então, em 94, nós tivemos eclipse na região de Touro e Escorpião. Vou tirar aqui da planilhazinha para quem é capricorniano. Em 94 nós tivemos essa live está tá fervendo, né, o Nath? Então, em 94 nós tivemos eclipses na região de Touro e Escorpião. Foi um novo governo, foi o Plano Real, foi uma transição também, depois chegou o FHC. Né? Então, assim, a gente tem três situações distintas, independente de opinião política e de lado. Nós tivemos, em 85, um novo governo, mesmo de eleições indiretas, que foi o Sarney. Ele teve eclipses em Touro, né? Ele é o Sol, né? Depois nós tivemos em 94 eclipses na região de Touro e Escorpião, que foi um governo também novo, uma transição ali de moeda do Plano Real. Em 2003 também nós tivemos eclipses na região de Touro e Escorpião, 2002, 2003, que foi o primeiro mandato do governo Lula. Então, independente de lado, nós tivemos três inícios de
de transição. Nós tivemos 3 transições importantes com eclipses na região de Escorpião e de Touro. Uma de um governo do Sarney, um governo civil eleito por voto indireto. Tivemos do Tucano, FHC, e tivemos do Lula, do PT. Então, teve 3 lados e novas etapas de governo. Então, tem todo o indicativo de que 2022 para 23, com eclipse em Escorpião e Touro nesse eixo, há um impacto de transição, de perspectiva para possível novo governo, uma transição do atual para um upgrade de poder, certo? Então, para não polemizarmos demais. Se não matarem Lula, ninguém, Vânia. Se não matarem, espero que não matem ninguém, por favor, né? Vamos pensar num pleito civilizado, com calma e elegância, né? Eu acho que todos podem precisar de um certo colete, não é só um, não, tá? Eu acho que vários aí, né? Eu acho que todo mundo pode precisar, não só de colete, mas de capacete, né? O capacete tem uns aí que já usam, né? O capacete moto, por sinal, né? Para não perder a piada. Capacete moto já tem uns aí, né? Enfim. E para a gente concluir, né? Vamos bater 1 hora de live sobre o céu. Vocês estão rindo, né? Tem que rir, pessoal. Tem que rir, escorpiônicos da vida. Então a gente falou do eclipse nessa região de Touro e Escorpião. A gente falou dessa jornada de Júpiter em Peixes para Áries, né? Falamos dos Mercúrios retrógrados e falamos dos eclipses. Então, para a gente concluir essa análise do céu de 2022, um resuminho aí também de conjunções de Marte que podem movimentar ainda o primeiro semestre e algumas dicas importantes, né? Marte, olha só, nós temos de 2 em 2 anos conjunções de Marte com alguns planetas, né? E a última vez que aconteceu foi em 2020. Então, primeiro, Marte e suas grandes conjunções, né? Faltam S aí no grandes. Então, 3 de março, conjunção Marte-Plutão, 27 de Capricórnio. Então, essa região é importante observar por março, tá? Para todos aí no mapa astral. Obrigado, Vânia. Obrigado quem está gostando da live. Fico feliz, fico bem contente com a presença de vocês. Para quem vai assistir, esteja assistindo depois. Espero que gostem também. 4 de abril, conjunção Marte e Saturno a 22 de Aquário. Então, essa área de Aquário, um novo ciclo, um período de planejar questões a longo prazo. Para os aquarianos, para quem tem ascendente Aquário, momento de transição, perspectivas de atenção com o ritmo, com o corpo, com a saúde também. 29 de abril, conjunção Marte e Netuno. Essa eu acho mais forte, porque, Jaque, obrigado pelos elogios. 29 de abril, conjunção Marte e Netuno a 24 graus de Peixes. Esse grau de Peixes ele já vai ter a conjunção Júpiter-Netuno também. Então ele é importante observar no mapa, né? Então, para os piscianos também, para quem é do oposto, Virgem, a área de relacionamentos, a área de vivências, de sociabilidade, né? Nem para ser a 10 graus, Camila. Pois é, mas está ali, né? Está ali, tudo no tempo certo. E depois, 29 de maio, a conjunção Marte-Júpiter a 3 graus de Áries. Essa conjunção é importante também para os arianos, para o eixo Áries-Libra, né? Então, é um tempo que marca todos esses pontos vocês podem anotar no mapa astral de vocês nesses períodos que podem ser indicações de novas etapas, de um upgrade pessoal para assuntos da casa ou daquilo que se viver, não só na casa, mas se tiver algum planeta próximo nesses graus. 27 de Capricórnio, 22 de Aquário, 24 de Peixes e 3 graus de Áries, tá? Também ali de Capricórnio, quando tem Vênus em retrogradação, certo? Isso, Vânia, a urna eletrônica, né? Tem essa história também, né? Então a gente vai continuar com a urna eletrônica. O pessoal ainda falando da eleição, né? A live tá pegada.
Então, ficou meio dúbio, pelo menos para mim, essa história de graus. O que, Cá? O que você não entendeu? Então, esses graus, ó, Marte e Plutão em Capricórnio poderão piorar na pandemia. Então, Carol, vou te dizer uma coisa. Boa pergunta. Lá em 2020, a pandemia começou quando Marte, Plutão, Júpiter e Saturno estavam juntos em Capricórnio, bem no mês de março, tá? Quando acontece uma volta da conjunção, é como um fim de ciclo, tá? Então, podem ser sinais de situações, de questões da pandemia ainda acontecendo, mas um upgrade, uma possibilidade de algo ser vivenciado num novo prisma, numa nova transição. Às vezes é um término daquele ciclo de 2020 para um algo novo no 2022. Né? Às vezes alguma transição da questão. Né? Sinto muito, Camila, uma perda, né? Meus sentimentos. A pandemia ela foi realmente devastadora para muita gente. Espero que quem sofreu ou marcou esse momento consiga se restabelecer, né? E a gente viver agora de uma forma mais amena, né? Então, essa conjunção Marte-Plutão novamente em Capricórnio, ela aconteceu em março de 2020, só que naquela época tinha Saturno junto e tinha Júpiter junto. Agora é uma espécie de upgrade, uma tendência de fim de ciclo, de transição. Tá? Então, dá indicativo de possibilidade para algo ser sanado, ou pelo menos para até poder acontecer em alguma região, alguma situação, um reposicionar, uma volta da pandemia, mas de uma forma um pouco atenuada, ou talvez até uma variante, mas que acredito que sem a mesma letalidade ou sem o mesmo problema do momento anterior. Até mesmo um fim de ciclo ou mesmo uma questão que envolva formas do cuidado, do tratar, até porque será em paralelo a conjunção Júpiter-Netuno. Júpiter e Netuno estarão a 26, 24, né, de peixes. Deixa eu confirmar aqui de novo. Júpiter e Netuno têm a conjunção 24 de peixes. Então faria um sextil com esse Marte e Plutão. Né? Tem um bom aspecto. Mesmo esse Marte e Plutão em conjunção, ali por março, né, o Netuno, Júpiter, faz um sextil ali, talvez possa ser algo um pouco mais ameno, certo? Então, pessoal, este é o céu de 2022. Então a gente tem esses tempos aí de passagens de Júpiter, uma síntese aí para os signos Peixes e Áries, com esse momento mais intenso na entrada do ano, signos de água com uma indicação positiva entre esse período de janeiro e abril, comecinho de maio, né, enquanto Júpiter estiver por Peixes. Depois Júpiter volta a Peixes em novembro e dezembro. Né? Algo que se vivenciar nesse começo de ano também pode ter um ajuste no finzinho do ano também. Tem esses tempos de Júpiter por Áries que requererão atenção. E o Saturno continua para Aquário. Quem perguntou aí de Saturno em Peixes, né? Saturno em Peixes só em 2023, gente, na live de 2023, né? Saturno para Aquário é o período dos aquarianos. A gente está saindo da quadratura Saturno e Urano, né? Esse adaptar para momentos entre o velho normal e o novo normal, seguir uma quebra de padrão, né? Adequação do híbrido, adequação do Zoom, do presencial com remoto, essa tensão que a gente ficou em 20 e 21 com a quadratura Saturno-Urano, ela está se dissipando, ela está se afastando, então a gente começa a perceber pelo menos experiências de retomadas para vivências, só que para os aquarianos essa passagem de Saturno requer um desafio com disciplina, tá? Com disciplina para questões a longo prazo. E às vezes disciplina para o aquariano é algo desafiador, né? Aquariano tem um valor à liberdade.
Então, como diria a música de Renato Russo, às vezes disciplina é liberdade, porque a gente tem um método, um padrão a seguir e uma segurança para seguir de algo que a gente possa projetar. Né? Então, o tempo de Saturno por Aquário ainda em 2023. Né? Gente, disciplina é liberdade. Né? Já diria ilustre Renato Manfredini. Certo? Então, Saturno por Aquário também impacta os leoninos, que é o signo oposto, e para os leoninos também é um desafio de assumir responsabilidades, especialmente com relacionamentos, especialmente com parcerias e com aquilo que se vive, com aquilo que se vivencia. Será que eu quero ainda isso para mim? Será que eu não quero mais esses padrões? Para os leoninos também podem ter esses indicativos. Tá? Protocolos, né, Camila? Protocolos às vezes nos ajudam, ou digamos, cronogramas, digamos assim. Né? Saturno em Aquário, às vezes é o desafio de lidar com planejamento e cronogramas. É o próprio fator da vacinação, o próprio fator desse detalhe da carteira, né, do passaporte de vacina. Uns não querem ter, uns não têm. Mas quem não quiser ter, às vezes tem que arcar com as limitações do ir e vir. Né? Então isso é um pouco a associação desse tempo de Saturno por Aquário, seguindo em 2022. Tá? Essa conjunção Júpiter-Netuno, Vânia, basicamente de fevereiro a abril. Tá? Então, abril tem essa questão no tempo atual. Né? Então, o nosso ilustre Tiago perguntando se o Júpiter em peixes aumenta a quantidade de peixes. Olha, digamos que pode ser um momento interessante para Piracema, né? Ali no período da Piracema. Né? Quem sabe, né? Um momento interessante para Piracema, pessoal que é da região deve entender. Então, Saturno em Aquário, que a gente tinha falado, requer esse desafio com fatores da disciplina, o direito de ir e vir, né? Com as limitações desses tempos atuais que a gente possa estar vivenciando. Né? Então, a conjunção Júpiter-Netuno basicamente será entre fevereiro e abril. Fevereiro já entra na órbita, e abril é o período mais intenso. Só que, atenção, porque às vezes uma conjunção como a de Júpiter-Netuno, que demora 13 anos para acontecer, pode ser um fator para consequências para o longo do ano. Tá? Do mesmo modo que cuidado com a Piracema, né, telúrica? Então, do mesmo modo que em 2020 nós tivemos conjunção Júpiter e Saturno em janeiro, que é uma conjunção que a cada 20 anos acontece, né? Até hoje, até os tempos atuais, a gente veio com hematomas dessa conjunção em Aquário. Então, quem viveu questões no começo de Aquário pode ter vivenciado situações aí ao longo do ano também. Então, uma conjunção Júpiter-Netuno em Peixes, e até porque vai ter uma outra Marte e Netuno no mesmo grau, 24 de Peixes, essa região tende a ser de marcas importantes para novas etapas pessoais conforme o mapa astral de cada um. Né? E a gente falou no começo da live esses tempos de streaming, de novas dinâmicas para as artes, para os temas culturais, para os temas associados ao entretenimento também, no sentido geral, e até para as questões que envolvam idealismo, uma nova condição de até otimismo no processo aí que a gente vivencia ou vivenciou nos últimos anos. Um upgrade daquelas tensões anteriores para uma nova etapa agora em 2022. Certo? Então, pessoal, esta é a live do Céu para 2022. Quero agradecer a todos que acompanharam, quem for assistir. Desejo aí um ótimo 2022 a todos, com calma e elegância, sobrando saúde. Né? Aí já que o Homem-Aranha também, né, bateu o recorde de bilheteria. Então, o Titanic em 98, quando Júpiter passou por Peixes, bateu o recorde de bilheteria. E qual que foi o outro? O Avatar em 2010, quando Júpiter esteve por Peixes também. Né? Então
Esses períodos de Júpiter em Peixes, eles são interessantes para os streamings, para lives, para o Netflix, né? As novelas aí voltando, que a gente pode ver a qualquer hora, né? Os nostálgicos e séries, essas séries e filmes que geram burburinho e debates, a gente pode perceber isso ao longo do ano também. Certo? Obrigado, gente. Obrigado, Nath, Camila, Juliana, pessoal que assistiu, K, Renata, Cláudia. Um ótimo, maravilhoso 2022 a todos. Serram, obrigado também. Quero desejar uma ótima passagem de ano, um feliz 2022, sobrando saúde, sucesso, alegria, risadas e tudo de mais feliz, tá bom? Na calma e elegância, um ótimo 2022 a todos. Um abraço. Tchau!